Manos e manas, estamos de volta com Pergunte ao Pastor. Caso queira fazer alguma pergunta, você pode usar o WhatsApp oficial da igreja, 2415-4177, ou o link, que é semanalmente postado nos grupos oficiais da igreja e nas redes sociais. Lembrando que, pelo link, as perguntas podem ser anônimas, caso você não queira se identificar. A pergunta de agora é: há blasfêmias implícitas nos filmes da Marvel Studios? Essa pergunta me foi encaminhada e ela deveria ser respondida numa próxima oportunidade e não nesta, do Pergunte ao Pastor. Mas porque ela se reveste de uma certa urgência devido ao contexto no qual ela está sendo feita, eu estou respondendo para que logo ela possa ser divulgada. Então a pergunta, vou repetir, há blasfêmias implícitas nos filmes da Marvel Studios? Inicialmente, é preciso dizer que respostas a esse tipo de indagação nos faz correr o risco de nos tornarmos, de repente, diante dos que ouvem o que eu vou falar, ou a resposta que vou tentar dar, que a gente seja visto como um piegas, ou alguém do tipo que vê diabo em tudo, ou coisas semelhantes. Em uma denominação erradamente classificada como pentecostal, porque, na verdade, ela se trata de uma denominação ligada aos cristãos de fronteira, eu soube que os membros precisam ter autorização do pastor para comprar este ou aquele brinquedo para os filhos e filhas, porque se crê nesse grupo que há brinquedos fabricados para a promoção e exaltação dos poderes malignos, e aí acontece, a necessidade dessa decisão. Mas, inevitavelmente, isso provoca equívocos. Não é difícil se trocar limões por quininos, ambos extremamente úteis, mas com sabores e aplicações bem diferentes. Mas há situações nas quais, como seguidoras de Jesus, nós precisamos assumir posturas que nem sempre serão bem compreendidas por gente dentro da nossa própria comunidade, da nossa comunidade cristã, ou seja, da comunidade que nós fazemos parte. Bem, os tais heróis da Marvel, e aí nós temos que acrescentar também os da Warner Bros., como o Super-Homem e o Batman, a princípio foram criados com a ideia de que se esposar o princípio de que a luta do bem contra o mal sempre tem espaço, e aí se pode, mesmo em nome disto, atrair bilhões de pessoas para os cinemas, para os vídeos e similares, que isso é um bom negócio. O que se percebe, no entanto, é que com isso também, desde que isso começou a ser feito, que as forças do mal também foram se tornando cada vez mais sofisticadas, poderosas e duradouras. A gente percebe esta evolução dos poderes maléficos desde 2008, quando se lançou o Homem de Ferro. Eu não posso afirmar que haja a intenção de blasfemar contra Deus por parte da Marvel Studios, que pertence hoje ao conglomerado da Walt Disney, que povoou a minha infância com o Mickey, a Minnie, o Pato Donald, a Margarida, o Pateta, o Tio Patinhas, os bandidos como João Bafo de Onça, e que mal nenhum me fizeram. Não posso dizer que os produtores e criadores dos super-heróis e seus filmes da Marvel tenham a intenção de blasfemar. Mas se não tem, não é por reverência a Deus, mas sim porque há preocupações por demais prementes que tiram o tempo deles para terem de repente, imaginar blasfêmias feitas para afrontar realmente o nome de Deus. A preocupação com os lucros e o controle de técnicas de filmagem cada vez mais sofisticadas e que vão tornando cada filme novo em um colosso, de efeitos visuais e cada vez mais próximo do real. O último filme da Aranha Negra foi um show de cenas reais, com blindados reais, saltos e ataques reais. Esta preocupação não permite que se tenha tempo de se elaborar blasfêmias contra Deus que sejam claramente assintosas, mas que há blasfêmias implícitas, com certeza há, se não explícitas. Comento alguns personagens. O Homem de Ferro, ele foi o pioneiro da franquia, é um bilionário, filantropo, playboy, com uma inteligência quase meta-humana,
que criou um traje superpoderoso que lhe deu as ferramentas necessárias para salvar o mundo. É o humanismo de sempre. O mundo tem de ser salvo pelo ser humano e sua ciência. Ele desenvolve, o Homem de Ferro, algumas colocações de lealdade, de honestidade, mas tem falas bastante ou bem materialistas. Capitão América. Alguns o têm como o mais importante dos personagens da Marvel. Destaca-se pelo caráter, pelo senso de justiça e pela humildade. Após tomar o soro do super-soldado, ele herdou forças, agilidade, resistência, reflexos e capacidade de cura em relação aos seus sofrimentos. Ele é superior, então, em relação aos seres humanos normais e reforça também a mensagem de um ser humano que não precisa de Deus. De um Deus que, pelo Capitão América, foi mencionado num dos seus filmes, quando ele debochou do Thor, dando a ideia dele, Thor, ser um Deus trapalhão. Viúva Negra é uma super espiã, alter ego de Natasha Romanoff, uma das mais apreciadas super-heroínas da Marvel. Ela tem habilidades extremas com armas, tem forças, resistência, agilidade e capacidades marciais que ultrapassam os seres humanos comuns. O Homem-Aranha, apesar de não fazer parte do grupo original dos heróis da Marvel, demonstrando habilidades herdadas de uma picada de uma aranha radioativa, que reproduzem em grande escala os atributos da aranha nele, que o tornam então um ser nada normal. Deixei o Hulk e o Thor para o final. Hulk, na história dos Vingadores, é um brilhante cientista que se torna em um monstro humanoide verde após ser atingido por raios gama enquanto salvava um adolescente durante um teste militar. Ele tem forças excepcionais que o tomam quando ele, como ser humano apenas, é enfurecido. Há sempre uma associação de sua força com o ódio. O França, o nosso responsável pela mídia, me passou uma informação muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Na revista Imortal Hulk é dito sobre duas entidades como as responsáveis pela força e o poder do personagem. Chamam-se essas entidades aquele acima de todos e aquele abaixo de todos. O acima de todos representaria o bem e, consequentemente, o abaixo de todos o mal. Então não foram, na verdade, os raios gamas os responsáveis pela força descomunal do Hulk, mas eles abriram um portal para a dimensão onde o abaixo de todos estava, e esse abaixo de todos concedeu ao Hulk esses poderes. Só que no final do arco, Immortal Hulk, que são uma sequência de revistas sobre a história desse personagem, se declara que ambas as entidades são as mesmas. O mal e o bem, a mesma coisa. Ou, em outras palavras, o Deus e o diabo, a mesma coisa. A evidência é a de que ele, o Hulk, é imortal, e aí se fala do poder que ele tem de se auto-regenerar e de se auto-ressuscitar. Ora, Jesus, mesmo sendo a vida, não se auto-ressuscitou. Paulo escreveu aos Gálatas que Deus, o Pai, o ressuscitou. Gálatas 1:1. E o mesmo Paulo afirmou sobre a ressurreição de Jesus que por seu poder Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou o Senhor. 1 Coríntios 6:14. Nós cremos que Jesus tinha e teria o poder de se auto-ressuscitar, mas se ele nasceu como ser humano e foi levado à cruz como um ser humano, restringindo ou limitando o seu poder de ser o próprio Deus, ele deixa então que Deus, como Pai, o ressuscite para passar a mensagem que nós, seres humanos, também seremos ressuscitados como seres humanos, porque ele foi ressuscitado como um ser humano, glorificado imediatamente, mas como um ser humano. Por isso ele não se auto-ressuscita. E aí nós temos um personagem que de repente teria esse poder. Então, quando nos é apresentado alguém, uma história que tem o poder de ressuscitar-se a si mesmo, obviamente se está dizendo que tal personagem é superior a Jesus, que tal personagem é Deus, e isto é blasfêmia. Thor, por ser na história um Deus, ele é visto e apontado por muitos como o personagem mais forte, mais poderoso, né, da Marvel.
Os filmes nos quais ele aparece, suas habilidades celestiais são evidenciadas, entre as quais a imortalidade, a força, o domínio dos trovões. Nesse último filme de Thor, o anúncio diz que ele deixou o corpo de homem para ter o corpão de Deus. Na religião, Thor é o filho de Odin, o deus maior da mitologia nórdica, com a deusa Jord. Ele usa como arma o martelo Mjolnir, mais ou menos isso a pronúncia, porque foi o único que se tornou digno dele. No Apocalipse, o Cordeiro de Deus, Jesus, chamado de o Leão de Judá, é o único achado digno de abrir os 7 selos que ele recebe da mão direita de Deus como Pai. Apocalipse 5:7. Uma adaptação do paganismo nórdico do texto bíblico. Os pagãos acusam os cristãos de terem feito a adaptação porque a crença em Odin e Thor antecedem a Jesus Cristo. A questão é que as crenças sobre Odin e Thor só foram escritas depois das escrituras cristãs chegarem à Escandinávia. Pode ser, e é provável que as tradições sobre Odin e Thor e as divindades escandinavas tenham as suas tradições, foram passadas de forma oral, mas depois foram adaptadas com a existência já das escrituras cristãs. Thor tem ainda um cinto que lhe dobra a força, está associado, como já dissemos, aos trovões, relâmpagos e tempestades, árvores de carvalho, força, proteção da humanidade e também a santificação, cura e fertilidade e a guerra. Cultuado entre os povos germânicos e aumentado em importância por causa dos vikings, Thor ainda é lembrado por dar nome à quinta-feira, em inglês, Thursday, e a quinta-feira em alemão, Donnerstag. Alguns vão objetar que na Marvel tudo isso tem a ver com personagens e histórias fictícias. Bem, os personagens e as histórias são fictícias, mas as realidades espirituais por trás disso e em torno disto não são fictícias. Atualmente na Escandinávia há entre 10 a 30 mil neopagãos, com suas comunidades reconhecidas pelos governos escandinavos, e eles trabalham pelo retorno da antiga religião escandinava, que consideram a mais antiga e a verdadeira, e que eles dizem foi usurpada pelo cristianismo. Para esses neopagãos, Odin é o grande deus e Thor, o seu filho amado. Boa parte desses neopagãos acreditam que os espíritos de Odin e Thor estão se espalhando pela terra, e os filmes sobre Thor é uma forma desses espíritos prepararem a humanidade para o culto às divindades nórdicas e germânicas que estão sendo restaurados, com destaque ao culto a Odin e Thor. Ainda que Christopher Hemsworth, o ator australiano que faz o mais recente papel de Thor, se diga um católico. A crença dos neopagãos pode ser considerada uma bobagem, mas o número de meninos recém-nascidos, inclusive filhos de casais cristãos, e que estão recebendo o nome de Thor, é bastante expressivo. Entre os muitos deuses do hinduísmo, há um chamado Rama. Ele é um avatar, isto é uma reencarnação de Vishnu, que com Brahma e Shiva forma a Trimurti hinduísta, uma espécie de trindade. Ele, Rama, representa a virtude, é o exemplo máximo de conduta, extremamente veloz, pode voar por cima do chão e da água. Ele é belo e atira suas flechas numa velocidade incrível. Recentemente eu vi um filme produzido na Índia, onde essa entidade, esse avatar, toma um dos principais personagens. E ele tem todas essas qualidades que eu falei acima, de beleza, de jogar as flechas com uma velocidade incrível e de poder correr sobre o chão e sobre as águas. Ele tem milhões de devotos no hinduísmo. Para os hindus, ele não é um mito, não é um personagem fictício. E, segundo eles, Rama então existe. Os deuses da Marvel diferem-se de Rama porque recebem seus poderes de algo dito científico, que eles procuram, identificar como científico, mas que deu errado. Mas imagine na cabeça da criança, da juventude hindu, ver na tela
de certo modo, o endosso de suas crenças através de personagens fictícios, mas que fazem o que os seus deuses fazem. A questão toda se prende, meus amados e amadas, manos e manas, ao que Jesus Cristo deve e precisa significar para nós. E o que deve falar às nossas mentes e corações. O aviso de Deus, que Deus diz, a minha glória eu não divido com ninguém. Isaías 42:8. Sabe, não é fácil suportar ter de ler Dawkins escrevendo que o Jesus, que a doutrina da expiação inventada por Paulo, ele disse, criou, é um Jesus sadomasoquista, é uma pessoa repugnante. Mas eu não posso fazer nada contra esta opinião, a não ser respondê-la ou simplesmente ignorá-la. Eu não sou, no entanto, obrigado a lê-la. Quando eu trabalhava no banco, havia um cliente que tinha prazer de, quando me encontrava na rua, colocar-se diante de mim e xingar Jesus dos piores nomes, né, que se podia xingar. O que eu poderia fazer? Agredi-lo? Quando muito eu dizia, mesmo ele xingando Jesus, olha, o senhor está falando isso tudo, mas ele ama o senhor, ele ama o senhor. Nos estudos sobre as religiões, às vezes temos de ler ideias chocantes sobre Jesus Cristo. Mas são estudos, né? São estudos. E às vezes precisa conhecê-los. Debocharem de Jesus, xingá-lo, dizerem absurdos gratuitos sobre ele, são realidades que nem sempre nós podemos evitar. Mas há situações nas quais nós podemos nos recusar a ouvir e compartilhar, então, da roda dos escarnecedores. Em um filme do Super-Homem, aí já não é mais da Marvel, ele, para anular a morte da sua noiva, dá voltas super rápidas em torno do planeta Terra, no sentido contrário à rotação, de forma a conseguir fazer o tempo voltar para antes da noiva ser morta, e aí ele impedir que ela fosse morta. Nesse caso, ele fez mais do que Deus fez quando parou a rotação da Terra por quase um dia, Josué 10:13, porque Deus fez a rotação parar, o Super-Homem faz voltar, retornar a outras rotações. Bem, alguém do nosso meio pode dizer, mas pastor, o Super-Homem não existe, não é? E Deus, sim, claro, mas algo assim parece dizer, olha, fazer a rotação da Terra parar é até interessante, mas milagre mesmo, né? Seria se ele fizesse a rotação voltar. Em Apocalipse 19:11, Jesus é retratado como cavaleiro a quem as milícias do céu seguem. Ele tem um manto tingido de sangue, isto é, vermelho. Este manto o identifica como Salvador e fala da sua autoridade divina. O Super-Homem sempre tem uma capa vermelha. Nesse último filme de Thor, Amor e Trovão, a capa vermelha que normalmente ele usa se destaca pela imponência. Na mitologia nórdica, Thor é um salvador e tem a autoridade. Sabe, é muito chato para quem tem em Jesus o seu personagem inigualável, incomparável, o nome sem igual, é muito chato ter que de repente olhar, mesmo numa personagem mitológica, alguém que ousa ou que quer parecer mais do que Jesus, porque nem como Jesus já seria demais, imagine então ainda mais do que o próprio Jesus Cristo, não é? Há certas coisas que na verdade nos entristecem muito, não é? Eu, com todo o respeito que tenho, a crença dos outros e respeito por isso o catolicismo romano, mas me dá tristeza, não sinto raiva, não sinto revolta, mas me sinto triste quando ouço ou vejo, né, até escrito em alguns lugares por católicos, inclusive sacerdotes, frases como tudo por ele, nada sem ela. Tudo por ele, Jesus, mas nada sem ela, Maria. Maria, para mim, é um nome extraordinário, uma vida sem igual, mas não pode ser comparada de forma nenhuma a Jesus Cristo. Não foi ela quem morreu por mim, não foi ela que foi à cruz do Calvário e verteu seu sangue para me redimir. Ela não pode ser comparada. Essa frase, tudo sem ele, nada sem ela, coloca os dois no mesmo pé de igualdade.
Sabe, em relação aos filmes da Marvel, eu sei, e de outros, né? Eu sei que fica difícil, né? Até uma escolha, especialmente, como eu disse no início, dada a tecnologia com que esses filmes são feitos, o colorido, o próprio enredo, né? Das histórias, os atores e atrizes de primeira categoria, fica difícil a gente não ter prazer de ir, não querer ir, não querer assistir, não querer acompanhar. Veja bem, eu não me acho com autoridade de dizer a ninguém da igreja, não, você não pode ir ou você não deve ir. Isso é uma questão de escolha. Nós temos a mente de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo, não têm a mente do pastor. Então vocês têm que agir com a mente de Cristo. Eu fico numa situação desconfortável, eu me sinto muito mal quando eu tenho que ver uma coisa desse tipo, alguém se colocando ou sendo colocado acima de Jesus, a não ser que haja, e que não é o caso dos filmes da margem, uma colocação histórica, um outro tipo de informação, de documentação, onde haja os que disseram, ou os que dizem, ou os que se pensam iguais ou maiores do que Jesus. É uma outra situação. Que Deus nos ajude.